Olá pessoal, esse é o canal de estudo da Palavra de Deus, Pontos Proféticos. E eu tenho feito aí recentemente vários áudios falando sobre os reis de Israel. A gente não chegou assim de uma forma tão ampla nos reinos do sul, já que a gente está falando em reino de Israel e do sul, então a gente está falando sobre as duas casas de Israel, certo? E então nós olhamos para o reino do sul e foram feitos cerca de uns de 15 a 20 áudios falando sobre tudo ali, áudios em torno de 10 minutos, 13, 15, até 14 assim, mais ou menos. E é onde a gente está falando sobre o rei de Israel, os reis de Israel. Né? Por exemplo, para a gente falar sobre esse assunto, né? Primeiro eu vou chamar a vinheta, né? Roda a vinheta e depois a gente vai então dar continuidade. Roda a vinheta aí, vai. Roda a vinheta. As sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai começar a falar sobre a história. Então, pessoal, se falar no Reino do Sul e Reino do Norte, que houve ali em Israel, a gente precisa olhar para o livro dos reis, que é o base. Né? O base é o livro dos reis e também crônicas. Quando a gente olha para o livro dos reis, a gente vai ver que o livro dos reis, ele vai dar a tônica assim, mais para o reino do norte, no caso, de Israel, né? Reino de Israel, casa de Efraim. O livro dos reis, ele vai se focar mais ali, nos reis do norte. É claro que não teria como ele focar somente nos reinos do norte e não citar os reinos do sul. Então, com certeza, ele também está citando o reino do sul e vai ter algum rei do sul que ele vai dar uma ênfase até, mas a ênfase mesmo, o foco mesmo é mostrar a casa de Israel, ou seja, reino do norte, ok? E quando você já medita lá em Crônicas, principalmente ali em 2 Crônicas, você vai ver que em Crônicas é diferente. Lá em 2 Crônicas, a ênfase vai ser detalhar mais o reino do sul. Tanto é que quando você soma o Crônicas, 2 Crônicas, com os reis, você vai ver que os eventos no sul que você não tem lá em reis, você vai ter em Crônicas. Lá em Crônicas está mais acrescido esses assuntos, certo? Então o que mais que a gente pode falar, né? Nós olhamos aí ao longo desse tempo, né, nós olhamos para tudo do reis praticamente. É claro, não assim assunto profético, mas olhamos e nos fixamos mais em assuntos assim históricos, em contos assim históricos, na historicidade desses assuntos. A gente sabe que vai se passar cerca de 19 reis no sul, também no norte. É claro, eu estou falando aqui mais a partir da divisão dos reinos. E aquela visão, né, aquela profecia, aquilo que Deus fala para Ezequiel, acho que se não me engano, lá no capítulo 17 de Ezequiel, 37 de Ezequiel, ou 38, que Deus pede para ele pegar a vara e unir uma vara na outra. É claro que ali ele está falando em porção profética, né? Mas, e outra, aquela vara a gente sabe que foi o trabalho que Cristo fez na cruz, né? Onde ele uniu a casa do norte e a casa do sul, compondo o corpo dele, certo? E a visão dos reinos, a gente pode olhar e imaginar assim um estilingue, sabe aquele gancho, né? Aquele gancho do estilingue, né? Ou seja, aquela letra Y que tem a parte de baixo, onde você pega, você segura e estica lá o estilingue e solta, né? E os reinos, eles podem ser representados desta forma. Tanto é que quando tem aquela parte do Y, aquela parte de baixo, a gente vê quando era unido os reinos, quando ainda eram as 12 tribos. E nesse tempo, a gente teria ali os reinos de Saul
Davi e Salomão, e ambos vão reinar 40 anos sobre Israel num todo, né? E depois vem a divisão. Então, quando vem a divisão, a gente já cria na mente aqueles dois ganchos, né? De um lado, né, do norte, vai ter Jeroboão, um efraimita, e do lado do sul vai ter o Roboão, um judeu, certo? Daí o seguinte, a partir desse momento, a gente consegue ver no reino de Israel, né, reino do norte, a gente consegue ver 6 dinastias que vão passar ali no norte. Já o sul não, o sul vai continuar com a dinastia somente de Judá, no caso ali, né, de Davi, certo? Agora, quando a gente soma tudo, e a gente entende que quando ainda estava unido as tribos, então a gente acrescenta mais 2. Daí a gente passa a ter então as 6, 7, 8 dinastias, certo? Porque Saul era benjamita, depois vem Davi e Salomão, né, que já é judeu. No caso, então a gente tem 2 ali dinastias antes da divisão, certo? Daí depois, quando vem a divisão, então o norte vai seguir com 6 dinastias, né? Então, o que eu estou falando para vocês aqui é coisa assim, bem interessante de a gente memorizar isso na mente. Porque você pode pesquisar no Google aí, você vai ver tantas informações, mapas mentais, tudo, mas não é só você ver aquilo, você tem que entender, de fato, você tem que procurar guardar aquilo na sua mente, para você, quando for falar, você ter noção exata do que você está falando. Por exemplo, o que eu estou falando tudo aqui, eu não estou olhando para cola nenhuma, estou falando tudo de coisas que eu tenho memorizado, porque eu li muito, muito, muito mesmo durante esse tempo aí, os reis, né? Eu comecei lendo os 5 reis do sul, os últimos, que perto ali onde vai acontecer o cativo de Babilônia e tal, né? Então, depois eu achei por bem de voltar para trás, né? E o foco central mesmo foi olhar ali para o norte. No sul eu ainda não olhei com tamanha precisão, então eu olhei mais no norte. Eu pude memorizar ali os reis, né, as dinastias, né? Você contar as dinastias de frente para trás, de trás para frente, né? 5, 5, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 4, 5, 5, né? Daí é claro, aí você tem que saber o que está na minha mente para você entender o que quer dizer isso, né? Mas é muito importante. E do norte, a gente parou ali no Reino do Norte, nós falamos, nós fizemos um zoom também no período de Elias, no período de Eliseu, o profeta que antecede Elias, certo? Então aqui que sucede Elias, né? Então aqui, né, o que a gente está falando aqui é um resumão de tudo que eu já fiz, né? Peço desculpa a vocês, aqui está um barulho aqui, mas eu não posso ficar esperando acabar o barulho para gravar. Já faz tempo que eu estou para gravar isso aqui, eu não consigo devido a esses barulhos, né? Eu até pensei em sair por aí, em ir no parque para gravar tudo, mas vamos lá. Então, já como eu me foquei mais no norte, então eu quero passar algumas coisas que a gente observou ali durante todo esse tempo, né? Primeiramente, a gente vai passar aqui os reis. Vamos lá? A gente tem o primeiro rei do norte, né? Jeroboão, 22 anos, Nadab, 2 anos, Baasá, 24 anos, Elá, 2 anos, Zinri, 7 dias, Onri, 12 anos, Acabe, 22 anos, Acasias, 2 anos, Jorão, 12 anos, daí depois de Jorão vem Jeú, que governa 28 anos, depois de Jeú vem Jeoacás, que governa 17 anos, depois vem Jeoás, que governa 16 anos, e depois vem Jeroboão II, que governa 41 anos, depois vem Zacarias, que governa 6 meses, e depois vem Salum, que governa 1 mês, e depois vem Menahem, que governa 10 anos, depois vem Pecaías, que governa 2, e depois vem Peca, que governa 20, e depois vem Oséias, que governa 9 anos, certo? E no tempo de Oséias é o tempo em que o reino do norte foi tomado, invadido pelo Império Assírio. Depois, cerca de 133 anos à frente, vem então o reino do sul ser cativo por Babilônia. Ou seja, se passaram cerca de 133 anos, e nesse período, quando o reino do norte já tinha sido destruído, vai se passar ainda cerca de 6 a 7 reis no sul, até se consumar o cativo do sul também, pelo Nabucodonosor, certo? Então, durante todos esses reinos, esses reis que eu falei aqui do norte, a gente tem 6 dinastias,
A primeira dinastia foi a dinastia de Jeroboão, que foram 2 reis, Jeroboão e Nadab. Depois vem a segunda dinastia de Baasá, que vai ser Baasá e Elá, né? 2 reis também, uma geração para cada. E depois viria Zinri. Zinri governou somente por 7 dias. Né? Tem todo aquele contexto lá onde ele vai assassinar lá, né, o Elá, etc. Né? Onri é a dinastia de Acabe. A gente se foca muito em Acabe, né? Mas a dinastia é de Onri. Acabe seria filho de Onri, né? E nessa dinastia de Acabe vai ter 3 gerações, sendo Acabe, Acasias e Jorão, certo? E depois então vem a dinastia de número 5, sendo a dinastia de Jeú, que vai ter 5 gerações, né? Sendo Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II e Zacarias. E depois vem a dinastia de Salum, que também são 4 gerações, 5 reis, Salum, Menahem, Mepeca, Pecaías e Oséias, certo? Então, as dinastias são assim, você conta de frente para trás, 5, 5, 4, 1, 2, 2, né? 2, 2, 1, 4, 5, 5. Se bem que eu nem consigo assim, ver com clareza se a de Zinri chegou a ser uma dinastia, porque só teve um rei e ele passou por lá cerca de 7 dias, né? E por que a gente está falando tudo isso? A gente está falando tudo isso porque isso aqui são estudos que vai te ajudar muito quando você quiser um conteúdo desta forma, certo? Você vai poder ter a cronologia desses reis, tá bom? Por exemplo, quando a gente quer entender sobre o ministério de Elias, o profeta, a gente vai ver que ele surge no capítulo 17 de 1 Reis, e a Escritura vai dar uma prioridade a esse profeta. Então, aqueles acontecimentos de Elias basicamente vai estar ocorrendo no período do rei Acabe, né? Acabe governou 22 anos. Daí vai ter ali, me parece que 1 ou 2 eventos que já vai alcançar já o período do rei Acasias, que quando você está lendo a história de Acasias em Reis, é um resumão. Lá no sul eu não li ainda para saber, né? No Crônicas eu não li para saber se lá tem algum zoom sobre isso. Mas em Reis, a gente vai ver que a Escritura fala que ele reinou, né? Que o Acasias reinou, e ela vai dizer que ele estava doente, que ele cai da sacada, daí vai mandar pessoas para consultar lá em Ecrom Deus, né? Lá em Ecrom, e daí vão cruzar com Elias, né, no caminho. Eu não quero me aprofundar nisso aqui, só para vocês entenderem, né? Daí o Elias vai voltar, né? Que vai ter ali número 50, vai aparecer por 3 vezes ali, né? A gente sabe que 50 está falando de Pentecoste, né? Festa de Pentecoste, né? Então, que fala de poder, né? A gente vai observar que Elias estava num pico, num lugar alto, né? Elias sempre esteve envolvido com o lugar alto, né? Só para vocês entenderem, a gente não está falando sobre profecia, mas tudo está ali, né? E daí então Elias depois vai voltar com as pessoas ali que vai até ele, e o rei vai morrer, né? Então o resumo que a gente tem é disso, do rei Acasias. Daí depois a gente vai ver que vai entrar então no cenário o Eliseu, que a Escritura também vai fazer uma ênfase no tempo de Eliseu, certo? Basicamente, vamos dizer assim, o 1 Reis vai terminar basicamente falando de Elias e começando em Eliseu. E depois do 2 Reis vai até por volta do capítulo 9 falando de Eliseu, para você ver, né? Falando de Eliseu, e depois Eliseu, me parece que ele volta no capítulo 11 ou 10, onde aparece ali a cena onde ele morre, né? Certo? Então a gente vê que a ênfase do profeta Elias se aponta para o tempo do rei Acabe. Já a ênfase no tempo do profeta Eliseu está apontando mais para o tempo do rei Jorão, né? Jorão foi sucedido por Jeú. Jeú, ele assassinou Jorão, que nesse contexto também onde Jorão morre, a gente vê que é um contexto que vai morrer também o rei Acasias do sul. Eu confundo o nome, não sei se é Acasias ou Amazias, mas eu acho que é Acasias. Ele vai ter um encontro entre eles, né? E justamente, ou seja, o Acasias estava no lugar errado, né? Mas o Jorão vai assassinar Jeú, né? É claro que tem tudo uma profecia, né? Que Deus falou para Jeú lá no passado. Jeú vai entender que aquela profecia estava caindo sobre ele, que ele iria eliminar
a dinastia de Jorão, né, que tem por pai ali Onri, Acabe, onde Deus fala para ele que ia fazer a geração dele ter o reinado dele entre 4 gerações, né? Porque já confrontando com a do rei atual, que era o Jorão, qual ele iria assassinar, porque Jorão, né, a dinastia de Jorão teve 3 gerações. Então, a partir do momento que Jeú sabe que a dele tem 4, né, já sabe que seria maior, né? Porque se você for comparar com a outra dinastia que vem depois de Jeú, você vai ver que teve os mesmos reis, né, 5 reis e mesmas gerações, 4 gerações. Mas Deus estava dizendo assim no sentido de tratar ali com Jeú, porque a dinastia de Jeú foi a dinastia com mais durabilidade, em comparado com essa outra dinastia de Salum, que também teve 4 gerações. A dinastia de Salum, que teve 4 gerações, durou cerca de 41 anos. A de Jeú durou cerca de 102 anos. Então você veja que o Jeroboão II, né, que está na dinastia de Jeú, ele governou por 41 anos. Somente o governado dele, somente o período de tempo de governo dele, já cobre todos os reis que vieram depois na dinastia de Salom. 41 anos para Jeroboão, dinastia de Jeú, 41 anos de toda a dinastia de Salom, certo? Então não é à toa que Deus estava falando aquilo. Com certeza, quando Deus fala que a de Jeú iria durar 4 gerações, né, que a gente observa que a de Salom também durou 4 gerações, então por que Deus falou aquilo? Deus estava apontando a durabilidade, né, dessa dinastia. Tanto é que se você for comparar a dinastia de Salom com a dinastia de Onri, você vai ver que a de Onri teve mais durabilidade, só que ela teve 3 gerações apenas, certo? Então esse é um dos porquês, né? Eu comecei a falar de Eliseu, fui para outro canto, né? Mas então, o Jeú, ele assassina o Jorão, ele vai assumir o comando, né? Ele vai exterminar ali, vai mandar assassinar todas as pessoas que têm ligação com o rei, né? E nesse contexto aí, o rei Acazia vai estar junto com o Jorão, ele vai tentar fugir, e o rei Jeú vai mandar os soldados irem atrás e vai matar também ele. Então, pelo que eu pude ver, é o único momento em que 2 reis, tanto um de Judá, né, quanto do norte, né, ou seja, um da casa de Israel quanto da casa de Judá, foram mortos ao mesmo tempo, certo? Então, nós passamos por todo esse tempo nos livros dos reis e a gente viu então o zoom que tem ali. Depois você vai estudar as profecias de Elias, né, você vai ver também que está sempre se apontando para Acabe, né? Onde fala em Acabe, você sabe que tem Jezabel, né? O número 50 faz parte, né? Tem ali aquele Elias e os profetas de Baal, que ali aconteceu também num contexto, mais profeticamente falando, né? Num contexto de tardes, né? Que a gente sabe que se fala em tardes, está falando em tardes e manhãs, quando acontece aquilo de cair o fogo, incendiar tudo, né? A gente observamos também ali que quando Elias, né, ele vai abrir o Rio Jordão para passar junto com Eliseu, depois Eliseu vai abrir novamente para passar de volta, depois que Elias foi arrebatado aos céus, né, o Rio Jordão se abrindo, a gente já tem o contexto de Josué atravessando o Rio Jordão em posse da terra prometida, né? Então é muito importante a gente observar isso. E quando Elias ele é arrebatado aos céus, observamos que Eliseu ele vai dizer ali uma palavra-chave, né? Que eu vejo que ali é uma palavra que ali tem coisas proféticas ali, né? Eu não lembro agora assim na memória, mas é mais ou menos assim. Ele vai dizer: meu pai, tu és como cavalos, tu és como um exército para Israel, uma coisa assim, né? O importante é ficar com essa palavra. Depois você ir lá para o capítulo 11, mais ou menos, ou 10 de 2 Reis, quando Eliseu vai estar morrendo ali, o rei, na época, rei Jeoás, vai dizer para ele essa mesma palavra, vai dizer agora para Eliseu. Ou seja, Eliseu proferiu essas palavras, né, quando Elias foi arrebatado, e depois um rei vai proferir as mesmas palavras para Eliseu quando Eliseu está ali prestes a morrer, certo? E daí vai ter todo aquele contexto onde Eliseu vai pedir para ele pegar uma flecha, colocar o arco, a flecha, né? Daí a gente entender que é dessa forma, né? Daí Eliseu vai vir e vai colocar a mão por cima dele, e vai mandar soltar aquela flecha no sentido da Síria. Depois vai pegar as flechas que sobraram, ele pede para o rei bater no chão, o rei bate somente 3 vezes. Era para o rei ter batido 5 ou 6 vezes, né?
que eu penso que aqui também tem coisas proféticas, porque está falando em flechas. A gente já tem em mente o evangelho, né, que foi enviado. A gente tem em mente os cavalos, os selos do Apocalipse, né, que fala dos cavalos, né? Cristo é como um cavaleiro, né, Zacarias. Então, tem vários cenários de coisas proféticas nesse ramo que eu ainda não vi com clareza, e também a gente não está aqui para falar de coisas proféticas nesse momento, não é? Mas então, é um resumo que a gente fez do livro dos reis e passamos por todos esses episódios, né? Quando eu falei que os reinos a gente pode ser visto como um gancho, né? E realmente, de estilingue, né? Realmente você pode ver que foram 19 e 19. Depois que o reino se dividiu, né? Partiu as duas pontas, né? A letra do Y. 19 num e 19 no outro, dando assim o mesmo tamanho, certo? Só que quando você for estudar o período da durabilidade desses reinos, você vai ver que o do sul ele durou mais. Então é como se uma ponta tivesse ainda maior do que a outra, certo? Mas então eu quero me encerrar por aqui. Foi assim, um vídeo que eu tenho pensado já em fazer há vários dias, mas as oportunidades têm surgido, né? Então a gente vai voltar a falar ainda mais sobre esse assunto e espero que que tenha dado clareza para você. Alguma dúvida você pode deixar o comentário que eu vou explicar para você se tiver ao meu alcance. E depois algo que eu estou também buscando fazer é procurar alinhar o tempo em que um rei assume o comando comparando com o outro, né? Porque o primeiro rei de Israel, Jeroboão, são 22 anos. Do outro lado tem Roboão, que são 17, certo? Então, depois de Roboão, vai vir Abias, que governa 3, e vai iniciar o Asa, que governa 41 anos, né? Então veja que somente o governado do Reino do Norte ali, Jeroboão, que são 22 anos, a gente já tem ali 3 reis do sul. Dois completo e um que começa, que é o Asa. Daí o Asa vai por 41 anos. Daí nesse tempo de 41 anos a gente vai ter Nadab, Baasá, Elá, Zinri e Onri, né? Onri, veja que interessante, Onri governou por 12 anos. Só que um ano dele apenas, ele fica sem o Asa no sul. Não sei se vocês entenderam. Mas, ou seja, o tempo de Asa está cobrindo todos esses reis aí, né? E no 11º ano de Onri, Asa encerra o comando dele ali no sul, certo? Só para a gente ter assim, uma noção mais ou menos, né? Vai dar um certo trabalho isso aí, mas eu vou procurar fazer isso aí, deixar bem alinhado. Vou fazer o vídeo e também eu faço áudios, né? Para quem quer também, a gente deixa disponível para quem quer e nos comunicar sobre isso. Que áudio fica mais fácil, você guarda ele, quando você quer você vai lá e vê, né? E vai memorizando dessa forma, ok? Então eu peço para você que se visitar esse canal, se inscreva nesse canal, Pontos Proféticos, ok?